Olá. Isso aqui. Ficou. E aí, turma? Tudo bom? Tô chamando o Bruno aqui. Esperando o Torturra entrar. Esperar chegar mais gente também, né? Pra dar tempo de todo mundo vir. Bruno? E aí, Tá por aí? Bruno? Tudo Salve, bem? salve. Salve, salve. Cara, eu deixei aqui o WhatsApp aberto na outra tela, só se a gente precisar falar alguma Tá, coisa, sei peraí que tá lá. super baixo o volume. Acho que eu preciso de um fone, O né? meu? Tá, Eu não tô te ouvindo bem. Eu acho Ih, que eu deixa eu ver se preciso eu de um pego um fone. fone. Não, porque ele tava Uhum. indo bem até a hora que eu entrei. Aí seu volume despencou. Tá, tem alguém ouvindo mal? Tá conseguindo me ouvir? Se alguém puder botar no comentário aí, por favor. Que estranho. Será que é isso aqui? Peraí. Não sei se eu fiz alguma besteira Bruno, também. Ih, fiz besteira. eu vou pegar Oi, um oi. headphone. Tá. Espera um Tá. segundo. Ah, beleza. Acho que a galera tá ouvindo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Gente, só um minutinho aqui pra gente poder botar tudo funcionando. Eu tinha aberto meu WhatsApp aqui, agora foi pro espaço. Tá todo mundo ouvindo Bruno? todo mundo, beleza. Alice. Oi, Xará. Tudo bem? Cara, você tá super baixo. Que estranho. A Estranho galera que eu tá tô dizendo te que tá ouvindo. ouvindo. Alô? Será que a gente desconecta e volta você? Porque o pessoal tá respondendo que tá ouvindo nós dois bem. Nada por aí? Pessoal, faz o seguinte, eu vou entrar e sair Faz isso, e ver faz se isso. rola. Vai e volta. Beleza. Então, gente, estamos aqui botando o circo para funcionar melhor. Tá dando um problema de áudio lá no Bruno, ele já tá resolvendo lá para poder vir também. Então vamos esperar só um pouquinho. Também é bom que vai dar tempo de mais gente chegar. Legal, já tem uma turma. O áudio do Torturra tá um pouco melhor, Diego falou. E assim, quando eu boto assim, fica melhor o meu ou não fez diferença? Que eu apoiei o telefone no lugar aqui para poder não ficar com a mão presa, né? Tá ruim meu áudio, Alice? Alice disse não. Será que o problema está aqui? Os dois estão ótimos, beleza, então. Bruno, linda. Beleza, o Bruno tá entrando. Vamos ver se ele ouve agora. Só um minutinho que o Bruno tá vindo. Veio. E aí, Xará? Ouve? Agora eu que não te ouço, nada. Opa, Maravilha. agora tô Não te me ouvindo. ouve? Agora Agora rolou. sim. Ótimo. Tá me ouvindo? Beleza. Então, ó, já chegou uma turma aí. Agradecer a todo mundo Já aí tem uma... que já veio. Fala, Bruno. Não, é isso aí. E eu ia só te agradecer Tá. mesmo pelo Não, pô, eu que convite. agradeço. Eu queria dizer, enfim, a ideia de fazer esse live, eu nunca fiz um live antes, a ideia de fazer esse live veio na interação do live do Torturra, que ele tem feito de noite, vários dias ali, tá rolando muito papo bom ali, e a gente estava falando sobre penetração e capilaridade dos discursos e dos assuntos para mais gente ouvir. E aí eu falei que essa ideia, que eu achava que era mais fácil que tentar levar um monte de gente que eu interajo na minha conta até a conta dele no dia, talvez a gente começar a cruzar esses canais para mais gente poder se conhecer e ouvir as ideias. Então daí veio esse convite para o Bruno, foi ontem, ele topou, ele está aí então agora ao vivo. Bruno, quer se apresentar? Eu apresento você. Apresenta aí, fica super à vontade.
O Bruno é jornalista, a gente se conhece já de internet, basicamente. A gente esteve ao vivo, que eu me lembro, uma ou duas vezes. Escreveu Uma, na duas Trip vezes. muito tempo. Fez muito live no começo dos lives, né? Ainda quando estava incipiente ali, no que acabou desembocando na mídia ninja. Editor-chefe do Greg News, editor do canal Fluxo. Faz muita coisa legal e é um cara que eu gosto muito de acompanhar. É um cara muito afiado nas questões que estão permeando aí a nossa vida ultimamente, né? Não só de política. E, enfim, aí quis convidar ele para todo mundo poder falar, poder ouvir aqui um pouco também do que ele vai falar. Assim, nem acho que a gente precisa inovar tanto nos assuntos, né, Xará? Porque eu acho que muita coisa que você falou nos últimos dias ali, o pessoal aqui não ouviu, então, ou provavelmente não ouviu. Acho que é isso. Vai você, já falei demais. Ah, bom, eu que te agradeço muito. Eu achei a sua ideia ótima, cara, da gente começar a fazer meio que uma rede de pessoas que estão a fim de fazer esses lives. É estranhamente simples e acho que está muito relevante ultimamente. Eu senti desde domingo passado, quando eu comecei a fazer, que acho que a gente está com uma limitação muito forte no tipo de sensação de conversa, mas que no fundo não é uma conversa que a gente tem na rede social. É tudo muito escrito, muito curto, muito assertivo e tal. E eu sinto que as ideias fluem. A gente precisa voltar a falar, eu acho. E a gente está falando muito pouco e nos últimos anos a gente só está escrevendo de maneira muito sintética e muito simplista, né? E eu senti que tem uma. E as pessoas estão aparecendo. E a sua ideia eu achei ótima, da gente começar a estabelecer conversas entre outras contas, entre outras comunidades, porque aconteça o que acontecer nessas eleições, a gente vai precisar disso, né? Ganhe Bolsonaro, ganhe Haddad, passe o Ciro Gomes, aconteça o que acontecer, a coisa já está muito complicada e vai depender muito da gente melhorar nossa capacidade de comunicação. Eu acho que rede social já está numa saturação completa e a gente vai precisar usar elas de maneira bem mais criativa com os instrumentos que a gente tem. Então, te agradecer muito. Acho que a gente precisava fazer isso com mais gente, tentar expandir um pouco mais a nossa bolha. Acho fundamental. Então, te agradeço pela ideia. E queria começar falando hoje, não sei o que vocês acham, o que você acha, Bruno. Eu fiquei um pouco fora da rua hoje, um pouco fora na rua, fiquei fora da rede. E o que vocês estão sentindo de uma virada do Ciro Gomes, que estranhamente hoje eu senti uma onda forte, pelo menos na minha rede, de pessoas que iam votar no Haddad. Então é onde eu estou depositando um pouco de, se não esperança, sim, é onde eu vejo um pouco de respiro até o domingo que vem, né? Então estou aqui com o meu adesivo do Ciro Gomes, sem fazer proselitismo, mas eu acho que a hora é urgente. Porque um diagnóstico que eu fiz ontem, eu vou falar rapidamente e você diz o que você acha, Bruno. Tá. A estratégia que o PT estabeleceu desde o começo, eu achei errada e suicida, mas é evidente que eu poderia estar equivocado, né? Então a gente não sabia se ela ia dar certo. Na minha opinião, a prova que ela deu errado é que o caminho para ter dado certo era os números estarem invertidos hoje. O que todo mundo do PT esperava era que no final do segundo turno o Haddad tivesse a votação que o Lula ia ter, casa dos 35% por aí, e o Bolsonaro perto dos seus 20%. E o que aconteceu é o inverso, né? E o PT precisava subir pouco no segundo turno para garantir a sua vitória. E agora a gente está numa cena que o PT precisa duplicar os seus votos no segundo turno, com um céu bem desfavorável nos movimentos que já aconteceram, né? Ninguém esperava que o Bolsonaro fosse romper o teto dos 28, rompeu pesado. E eu acho que é muito tirar o corpo fora, eu acho, do PT, culpar o que era previsível. Culpar que ia ter fake news no WhatsApp,
culpar o Sérgio Moro, que eles estão falando há anos que não joga limpo, e eu acho que não joga mesmo. Culpar o Ciro Gomes por se colocar como adversário. Então, assim, um pouco por aí que eu tô muito aflito, porque eu acho que agora a Eu gente está numa vi, reta eu final aí. vi. Eu acho que hoje eu passei o dia inteiro numa missão de uma obra consertando um ar-condicionado e acabou que eu não entrei em rede nenhuma. Eu cheguei aqui no limite do horário, até te falei isso mais cedo. Eu tô vendo pouca gente migrar do Haddad para o Ciro, pelo menos em volta de mim, né? Como eu já Uhum. conversei com você em outra oportunidade, assim, eu tô meio que fora de uma bolha. Eu tô com muita gente que vota no Bolsonaro que eu conheço, Ah, muita é? gente que vota no Haddad e muita gente que vota no Ciro. Basicamente e alguns Amoedo. É meio espectro que eu tô vendo. Eu acho que essa questão da estratégia do PT foi crucial, assim, e tava dado que isso não ia dar certo, né? Quando eles se colocaram numa posição que não era a expectativa nem quase que da boa parte da militância do PT, eles mesmos cortaram os próprios pés e virou uma luta deles com eles mesmos e errando É na isso mesmo. estratégia repetidas vezes, errando em tudo que eles foram acionando no discurso, né? Aí teve aí a série de declarações desastradas, teve a questão da Constituinte, teve a questão do Zé Dirceu, e tudo isso foi virando arma, né? Mas acho que essa coisa vai esbarrar num outro lugar, que é o consumo dessas informações. O WhatsApp tomou É. conta da campanha, as pessoas estão consumindo meme, se informando através de meme quando não estão, pouca gente conferindo de onde está vindo as coisas e, cara, o Bolsonaro dominou essa rede. Eu acho que muito por esse 1 a 1, né? A gente estava falando isso ontem, né? Cada um falando para uma pessoa, direto. Manda um meme, mas manda É. um áudio da pessoa que você conhece. E aqui, sempre um discurso muito aberto para todo mundo. E aí eu queria começar já a te fazer uma pergunta que para mim ficou bem claro assim nos últimos meses talvez, mas é mais acelerado agora no final, a diferença entre você ser contrário ao PT e você ser antipetista. Para mim acho que virou duas coisas diferentes assim. Acho que contrário ao PT eu tenho conhecido muita gente, tem havido pouca gente que apoia o PT abertamente ou cegamente, é, ainda sem alguma ressalva, mas o antipetismo para mim virou uma outra coisa, cega, um inimigo claro Virou. que turvou a coisa toda. E aí não cabe crítica, não cabe argumento, porque você não consegue argumentar com um inimigo desse tamanho. Assim, eu queria saber como é que você está vendo isso. Cara, é a pergunta mais importante dessa eleição, né? E acho que a gente só vai entender ela bem de verdade quando a eleição acabar e a gente conseguir conversar e fazer pesquisa que a gente não tem acesso. A coisa que eu Uhum. lamento é que a gente só recebe as pesquisas quantitativas e as qualitativas ficam todas nas mãos dos candidatos porque elas são muito valiosas, né? E eu acho que lá vai estar um pouco de resposta. Só que o antipetismo ele virou um termo que eu acho que não é nem quase mais útil para a gente conversar, porque ele diz tanta coisa sobre tantas motivações diferentes para alguém fazer uma escolha, que eu acho que ele virou uma máscara para uma coisa bem mais perigosa e que é mais Uhum. instintiva. E talvez quem seja antipetista não está nem percebendo isso, não está percebendo que comprou um meme ou se rendeu a um tipo de sentimento que não é antipetista pura e simplesmente. Porque a Marina Silva, que eu tenho insistido nisso, a Marina Silva, mais que qualquer outro candidato, mais do que o Alckmin, eu acho, ela foi muito antipetista, mas ela tentou dar uma face humana, né? Ela tentou ser antipetista, falando, ó, dá para ser antipetista e ser contra arma, ser contra porrada, não sentir muito ódio no coração e tal. E não foi isso que as pessoas responderam. Então, mas de qualquer forma, sendo ou não culpa do PT isso, né, que eu acho que é uma palavra que não está em questão mais aqui, porque a responsabilidade é tão múltipla e tão trágica de tantas pessoas,
Na minha opinião, o que faltou foi o PT não é aceitar tudo que aconteceu com ele nos últimos anos, mas é reconhecer isso. Reconhecer isso. É uma realidade dada já. E a responsabilidade política, ela precisa vir desse lugar, onde a realidade está colocada e qual o clima que as pessoas estão na cabeça. Eu estou confuso também falando sobre isso, mas estava escrito, estava dito, aconteceu uma eleição nos Estados Unidos que aconteceu de uma forma muito semelhante, entendeu? E o Brasil é um território bem mais fértil para esse tipo de comunicação individual que você estava colocando bem, o áudio individual, o fake news, o smartphone, do que foi nos Estados Unidos, que tem uma mídia muito mais plural, rica, tem uma tradição de informação diferente. O grosso do Brasil começou a ter uma relação com a mídia através do smartphone. Então, o que vem do smartphone é quase que meio indiferenciado. Se é uma notícia da Folha, se é um áudio falso, se é o seu amigo. Então, acabou se decidindo num processo, no fundo, parecido com o que a gente tinha na época da militância antiga, que é no boca a boca, né? Só que o boca a boca agora são grupos de WhatsApp. E com estrategistas especializados nisso, em influenciar o boca a boca. E o PT... Eu incluo todo o espectro político. Gente que conversa de política fora de eleições, a gente pensa ideologicamente, a gente pensa estrategicamente, a gente se informa durante o ano inteiro, né? E aonde está a conversa Globo? Cai, acho que travou alguma coisa. Eu que saí, eu acho. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Bruno? Acho que aconteceu alguma coisa. Eu travei, né? Peraí. Pera lá, acho que caiu todo mundo. Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Acho que o Tortura tá aí pra vocês. Eu tava na dúvida se era aqui. A dele também tá travando lá, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Espera que ele vem. O Tortura tá entrando de novo. Ele chegou a cair. Oi, Alex. Sossega. Ele tava bem... voltou. Bruno? Agora eu não tô ouvindo. Lá vem. Tortura? Você está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Deixa eu abrir a porta para ver se melhora um pouco o sinal. De repente é a minha internet. Tá, parece que a sua tá travando pelo que estão falando aqui. A internet é boa aqui em casa, agora. mas melhorou um pouco. Acho que pode ser a porta, de repente. Eu posso ir para outro lugar também, se a gente precisar. Bom, eu estava digredindo aqui, então eu estava numa digressão forte. Acho que foi até bom que você me interrompeu. Foi até bom que a internet me interrompeu, porque eu já não sei mais o que pensar, cara. Tá foda. Minha cabeça tá exausta esses últimos dias. Acho que tá todo mundo nessa canseira sem saber o que fazer, assim, se dá tempo e o que fazer, se vai dar tempo ou não. Assim, como conversar com as pessoas e que pessoas conversar, né? Porque parece que tem muita resistência de todas as partes, né? Apesar da polarização, a impressão que eu tenho é que ninguém quer se mover de onde está. Ciro, ou Amoedo, ou Marina. E eu não sei o que vai ser esse segundo turno, né? Com tanta gente não querendo se mexer, né? Eu tô recebendo muito rumor de gente que está fazendo pesquisa privada, os trackings, né? E tem duas linhas aí. Uma que está em pânico, que está vendo uma onda do Bolsonaro mais forte do que o Ibope pega.
E outra que está vendo o Ciro encostando já também de uma forma um pouco mais acelerada. O Ciro deu uma subida, mas não dá para acreditar, porque aí fica mais rumor, mais, né, menos elemento para a gente. Assim, a minha sensação é que nós somos amadores no novo ambiente de comunicação real do povo brasileiro, que é o WhatsApp e as redes privadas. As pessoas conversando entre os seus, entre as famílias, né? E acho que a junção disso com aí não é só polarização, mas é uma cristalização de identidade, né? Que acho que aconteceu nos últimos anos. As pessoas foram criando estéticas e slogans e gritos de guerra e frase feita e hashtag, e as pessoas foram se identificando com isso nos últimos anos, no processo de politização muito rasteiro, quase num ambiente alucinatório, assim. E são essas pessoas que estão escolhendo os candidatos agora. O perfil está indo às urnas, e não o eleitor, eu tenho a sensação. Eu acho que... foi mal. E o resultado disso a gente vai descobrir no final. E talvez daqui a 4, 8, 16 anos a gente saiba operar nisso de maneira bem mais inteligente e bem mais clara. Mas, assim, não, é difícil saber como conversar mesmo. Eu não tive muito êxito, cara. E eu confesso que, assim, zero. Nesse tipo de interação, acho que eu tive zero. Eu não tive muito êxito. E eu confesso que eu não conheço muita gente que vota no Bolsonaro. O único cara que eu acho que eu consegui abalar um pouco, não sei se eu converti o voto dele, mas foi um taxista. E eu tive que ser um mentiroso. Assim, eu falei que eu era evangélico. Foi o único jeito. Porque eu não ia falar que eu era um cara de direitos humanos, de esquerda e tal, porque o cara começou a falar, não, porque tem que matar esses caras, tem que executar tudo. E aí a única coisa que eu consegui falar para o cara, eu falei, mas senhor, eu sou da igreja, eu sou cristão. Jesus jamais falou para matar, não é assim que faz. O senhor é evangélico? Aí ele falou, sou. Eu falei, então, não pode e tal. Aí ele foi assim, a única coisa, que é algo impossível de fazer em família, algo impossível de fazer na rede social. Então eu realmente não sei. Eu temo pela entrada em peso das igrejas evangélicas. E porque eles têm essas redes feitas de WhatsApp e de celular e base social real muito mais solidificada do que qualquer coisa que a gente foi capaz de fazer. E por essas e por outras que eu achei a sua ideia particularmente interessante, porque a gente tem que começar a ser criativo em criar outras redes dentro das nossas redes, que são mais públicas mesmo. Eu acho essa questão do amadorismo que você falou, eu quase, em certa forma, vejo ao contrário. Assim, acho que a única coisa que... Teve um bolsonarista específico que eu, cara, debati muito nos últimos meses, assim, mas nada, ele não ouvia e provavelmente ele acha que eu também não ouvia. A única coisa que ele admitiu foi: nos memes vocês são melhores. Isso eu admito, porque na esquerda estão todos os artistas e vocês fazem melhor que isso. E, cara, pior é que eu não acho que seja verdade. Porque eu não acho que seja verdade. O discurso da esquerda acabou ficando mais denso. E a comunicação e os problemas que estão sendo apontados são tão graves e complexos que é difícil você conseguir a atenção da pessoa. Ao passo que essa galera tá falando em 4 coisas, basicamente, ou uma só, se você quiser resumir muito, fora o PT, e isso ressoa de uma forma que é tão simplória que, como unidade memética mesmo, ela se replica muito mais rápido, né? É muito mais rápido. É que meme pro cara, né? Talvez seja uma foto de internet que ele acha engraçada. Mas quando você sofistica a conversa sobre meme, ideia pronta, ideia que se viraliza, os caras são muito melhores. É que talvez eles começaram a fazer isso de maneira tão intuitiva, que é meio o gênio de quem não sabe o que está fazendo. Mas foi a coisa muito natural que apareceu na rede social. E ela tem aquela coisa estimulante de uma novidade mesmo. E a gente, por estar em rede social há muitos anos, ou usar internet na época que nem tinha rede social e tudo mais, a gente não tem a naturalidade que essa turma tem de usar fake news, de
de criar essas coisas, assim. Não, mas a E a gente forma não de... ocorreu fazer isso, né? É quase assim, tem uma. Não foi É, enxergado como uma forma de estratégia. E o deles foi tipo, cara, não importa, faz e bota, porque que importa. E foi muito parecido com o Trump nesse aspecto, porque o Trump falava as coisas mais absurdas e não importa. Se você falar, a pessoa ouve, já está falado, a retratação nunca tem o mesmo peso, o mesmo alcance e nunca não tem. importa. Porque o importante é a pessoa ouvir uma coisa que ela concorda, que é isso que eu acho que é o É a grande problema. confirmação. É É a isso, esses confirmação. algoritmos viciaram o cérebro das pessoas de uma forma que é É difícil a isso pessoa mesmo. ouvir uma coisa ao contrário. Eu acho que foi vindo uma cultura digital que isso acho que foi um backlash horrível. Assim, as pessoas agora se É isso habituaram mesmo. a estar cercadas de gente baixando cabeça e concordando, né? É isso mesmo. Porque é cerebral mesmo o negócio. Eu sei que é difícil falar sobre essas coisas, fica um papo viajante, mas assim, é exatamente isso que o Vale do Silício programou para essas redes sociais serem tão bem sucedidas. É a dopamina no Uhum. cérebro, é saber que o ser humano quer ser, ele quer ser confirmado, ele gosta de um tipo de ansiedade, de rush, né? Que que a desinformação é muito mais interessante, muito mais eficiente para esse tipo de coisa. E eu acho que assim tinha uma demanda reprimida global gigantesca de novas comunidades políticas, né? A falta de representação que a gente fala da democracia, dos partidos e tal, eu não acho que ela se expressa tanto nos partidos quanto em estéticas. Faz muito tempo que não aparecem novos léxicos, novas formas de identificação, novas cores, novas coisas para as pessoas falarem juntas na rua. Historicamente, psicologia de massa, os estudos disso são muito claros, por isso que tem uma relação com o fascismo, sim, independente da coisa militarista ou da opressão, que é fascismo. Mas o mais importante do fascismo não é nem a bota de couro na cabeça, é a psicologia de massa que o demagogo consegue ativar, que ela é muito maior do que o demagogo. Ele vira um totem, assim. E aí é um território muito novo e que tem a ver com rede social, sim. Ela é a nova mídia de massa. E a gente viu isso no começo do século XX, foi muito semelhante. O fascismo só foi possível não apenas por frustração econômica ou por rancor racial. Era porque tinha aparecido recentemente a mídia de massa, que era o rádio. Era uma grande novidade. Foi quando todo mundo se conectou em torno de uma nova forma de entender ideias e se identificar através delas. Depois que a mídia de massa conseguiu formar uma psicologia de massa, que a gente foi muito crítico em relação a isso. Viu os efeitos do fascismo, apareceram formas de se regular isso, apareceu uma nova ética no jornalismo, a ideia de objetividade, a ideia de responsabilidade, o modelo comercial. Agora, a gente está na emergência de uma nova mídia de massa e que é um território livre e secreto e muito criptografado, que deixa a coisa mais complicada ainda. Então, assim, esses caras e isso, porque para eles né, é muito É porque eles confortável querem chegar inventar nesse fake fim a news mesmo. qualquer custo, então não importa, né? Não importa, não importa. Uma coisa que eu acho muito curioso dessa disseminação toda é o WhatsApp, para mim, cara, hoje em dia é a grande caixa preta de comunicação do mundo. Só eles sabem o que É. circula. Se você parar para pensar, todo mundo que já usou o E Facebook eles Ads, sabem mesmo? eles E eles sabem. Eu tenho sabem? certeza que eles têm traqueado tudo, da onde as coisas surgem, qual é o fluxo da informação, até onde vai, da mesma forma que eles têm no Facebook, eles têm ali dentro. Isso está em algum lugar, entendeu? Isso está em algum É lugar e porque alguém tem esse controle. E por que eles não porque o abrem que o isso? Facebook diz é porque o que o Facebook fala é que a comunicação é criptografada de ponta a ponta. De ponta a Ou seja, ponta, assim. eles não têm acesso. Eles não têm Hum, acesso, em tese. O que eu não confio tanto assim. Mas eu confio eu zero. nunca vi. Eu realmente não sei, eu não confio em nada que o Facebook fala. Né? É, e é um dilema fodido, porque como é que a gente vai exigir que o Facebook seja algo mapeável?
Porque aí a gente acabou com a privacidade, acabou com uma Sim, coisa fundamental de ter uma sociedade livre também, que é a sim. capacidade que as pessoas têm de comunicar de maneira mais aberta. Então, o processo, no fundo, é de geração. É como é que a gente, a partir de redes sociais, que não são as privativas, que aí sim o Facebook, o Twitter, a gente programa a rede social que não seja meramente baseada em algoritmos de confirmação, de like e tudo mais. Nos Estados Unidos, essa conversa já está mais avançada, só que ainda dentro de um modelo muito privativo e capitalista. O que eu acho que a gente perdeu a chance de falar nesse período todo é que assim, o Facebook ele já está num ponto que ele já não deveria ser mais uma empresa. Ele é uma arena pública. Tem que quebrar o código dele, igual a Não, gente e quebrou e no mínimo se assumir como o uma mídia, remédio porque de nem AIDS. isso eles Assim. assumem, né? Nem Não como mídia assumem. eles se assumem. Não, eles chamam de comunidade, de plataforma, de qualquer Exatamente. outra coisa. Pegaram toda a grana de mídia. Então, assim, se a gente não tem grana para ser repórter hoje, é por um motivo muito claro. O dinheiro tá E lá. isso é a grana do Facebook, do Google, do Instagram. E a gente está trabalhando para os caras agora, fazendo esse nosso Sim, live, sim. ganhando capital social, ganhando relevância, conversando com as pessoas, inovando esteticamente. Mas em termos de grana, isso daqui, se vale alguma coisa, vale para os caras lá. Sem dúvida. Eu acho que a gente se seduziu pelos likes. E os caras criaram essas ferramentas, né, de confirmação, de aprovação, de economiazinha, de social, e eles nunca nos ofereceram, repara isso, dentro de nenhuma dessas plataformas, interação é econômica possível. O modelo de negócio dos caras é tirar completamente a capacidade que nós temos de trocar valores econômicos dentro das plataformas. Porque aí a gente ia criar uma nova economia. E não precisaria Exatamente. mais a gente, né, de tempo, de anúncio. Não precisaria mais do nosso foco o dia inteiro. Então a gente abandonou a web. A gente Isso, abandonou a para mim, web. cara, esse abandono da web é uma coisa que eu discuti com o Matias, que você conhece, logicamente, do Trabalho Sujo. Eu tive blog no Blogspot, até um blog no Condomínio Eu me lembro Cardenal, do até a seu gente blog. montar um condomínio de blogs no esquema e a coisa ser sugada pelo Facebook. Então, assim, hoje em dia, se você quiser divulgar ou entrar em contato, antes existia uma rede de pessoas escrevendo em lugares independentes e isso tudo migrou para bate-boca no Facebook. Você quase não vê um texto longo, um lugar que você... Eu mesmo não atualizo mais o site da forma que eu atualizava, até muito pela falta de troca que passou a não existir ali. Assim, eu queria te perguntar uma coisa nisso que a gente está falando do controle das informações, que como você disse, no início do século XX, o rádio trazendo essas coisas todas. E olha quem tá aí, a Kátia. Ô, Kátia, Cacau. Trazendo essa possibilidade, né, de um para muitos e de determinar a verdade. E aí os jornais, e mesmo toda a responsabilidade, sempre existiu alguém com a capacidade de determinar o que era a verdade e conduzir muita gente com isso. Aí eu acho que hoje em dia a gente cai num outro lugar em que tem muita gente podendo fazer isso de forma granular e conseguindo controlar o que é a verdade através desses membros que seja. Mas, no fundo, se as pessoas não se encontram e não tem o mínimo de instigação de checar o que é um link, ou de onde veio aquilo, vai ser sempre muito fácil controlar esse fluxo. E a tendência das pessoas consumindo cada vez mais rápido é isso só piorar. Eu não consigo ver isso melhorar. Não consigo ver isso É para um só lugar que piorar. vai... E a origem disso, eu acho que é uma coisa que a gente é muito pouco crítico em relação à rede social. E aí o Twitter, o Facebook entra junto nisso, que não tem índice. A gente não indexa as coisas que a gente produz no Facebook. Isso é por muito isso que eu ponho doido, tudo. Eu cara. tenho blog até hoje só por isso. Eu tenho É meu só blog por para poder isso. ter o meu Porque assim, conteúdo. indexar, é a coisa mais Exato. básica e a gente não pensa nisso. E esse era o potencial todo de informação que a web nos oferecia, que foi a revolução mesmo. Não era simplesmente as pessoas estarem conectadas umas com as outras. Isso é uma parte. Outra parte é como estaremos conectadas e de que forma esse grande fluxo de informação vai ter que se organizar. E organização é tudo que importa em estrutura de informação. É só isso que importa. E a gente, assim, pensa uma coisa simples, cara.
eu saí do Facebook, né? E eu fiz essa semana de exceção aí só para pedir voto no Ciro Gomes. E para mim foi muito duro sair do Facebook, porque era o que era o meu veículo. Eu achava uma merda o ambiente, mas assim, eu construí uma comunidade de 50 mil pessoas que me seguiam lá, entendeu? E era onde eu me expressava, né? Pessoalmente, com o conteúdo que eu produzo no meu site, com o que eu achava, com as interações que eu gostaria de ter com essas 50 mil pessoas. A gente pra caralho. Mas assim, pensa numa coisa, cara. O veículo, que era a minha página, eu não posso fazer ele ficar de outra cor. Eu não posso fazer ele ficar amarelo, cara. Entendeu? E É um assim, controle isso não é absoluto. só. É um controle absoluto. Eu não consigo indexar minha informação, eu não consigo pôr um interlink, eu não consigo fazer com que as pessoas interajam com o meu conteúdo que eu produzi antes Não, e você não consegue depois. criar uma sessão e não consegue nem falar com todas as pessoas ao mesmo tempo, nem pagando. Exatamente. E outra coisa, quando eu tinha um blog, quando eu tinha um site, eu era obrigado, minimamente, a mexer na estrutura dele. Então, minimamente, eu tinha que ser crítico em como fazer um site. E isso educa você em relação ao que a web é. Você pensa o Sim. quanto complicado é, de que lado a sessão é, como é que você indexa, qual é o título, que sessão você vai ter, como se organiza o que você vai produzir e como se organiza o que você pensa também como um profissional ou como alguém que escreve ou como alguém que quer se expressar, artisticamente, que E seja. como organiza quem vai ler, né? Organiza o leitor para se Precisamente. organizar. E é aí que bate no final que você colocou no começo. E isso, no fim das contas, aonde bate é no cérebro, que é na forma como a gente organiza a vida depois. Então, eu te juro, cara, eu me peguei um dia na praia e eu vi uma coisa acontecer. Quando eu me dei conta, eu estava imaginando o post que eu escreveria sobre aquilo. Oh, E aí eu percebi quanto que eu estava nisso há 2 anos já, em vez de pensar outras possibilidades. Em vez de pensar se aquilo poderia ser uma matéria, se poderia ser uma crônica, se era uma foto, se era uma metáfora, se era algo mais criativo que eu poderia fazer, mas automaticamente o meu ego e a minha induzido a fazer um post, identidade né? veio. Como é que eu vou avisar as 50 mil pessoas que estão esperando que eu diga algo? Entendeu? Sim. E aí eu falei, meu, vou ter que sair É, dessa porra, cara. Entendeu? teve Não dá. uns casos recentes de YouTubers, mas de entretenimento, mas que hoje em dia o Google, o YouTube cuida dessas, tem pessoas para cuidar, tratar desses principais YouTubers que eles estão tendo estafa. Vários deles estão É, estafando pela pressão de continuar criando conteúdo. E eu acho que quando você está pressionado a criar conteúdo, é uma conversa que eu já tive com o Calbuque, o Carlos Albuquerque aqui do Rio, que era do Globo, sei, algumas conheço. vezes. A redação antes, cara, você ia numa redação, tinha uma galera de bobeira. As pessoas estavam conversando umas com as Claro. outras, falando, e tinha alguém que passava com o outro, você fazia 2, 3 matérias na semana, tinha tempo de maturar as coisas. E hoje em dia, você chega num lugar desse cara, tá todo mundo virando 80 tijolinhos e release em matéria, É, sem tempo de reflexão nenhuma. E isso se é. perdeu. Eu queria fazer só uma curva do assunto da mídia para levar para um outro lugar, que foi uma coisa que eu achei Manda lá. muito, muito, muito interessante que você falou, que era a questão dessa ascensão conservadora no mundo e de como isso está dentro do DNA e da ancestralidade do ser humano, como ele está programado para essa depressão coletiva que está acontecendo. Aí você começa por onde você achar que vai ser melhor, porque esse papo é bom, mas Putz, não agora sei você nem me por onde pegou se vê. desprevenido. Você me pegou desprevenido. Não, mas vamos lá. É uma coisa que me perturba já, então eu mais ou menos sei por onde seguir. Assim, Come, vamos começa lá. falando da sua relação com as plantas e tal, porque eu acho que essa parte de estudos psicotrópicos todos vão alimentando esse caminho aí, né? Tem muito a ver, assim, tem muito a ver com. Não é nem tanto com o psicodélico em si, né? Mas com o que a experiência psicodélica consegue te mostrar de maneira um pouco mais clara, né? Mas, bom, pegando, eu vou mostrar o livro que está em cima da cabeceira aqui, que é A Origem das Espécies, né? Essa edição nova do Charles Darwin, mas eu já li antes. É um livro que realmente, assim, não é difícil, mas não é muito fácil ler. Mas, assim, eu acho o livro mais importante que tem mesmo. Assim, por uma coisa bem simples, né? A gente esquece que fora de qualquer coisa de sociologia, de economia, de psicologia, de política, cultura, o processo que está acontecendo aqui é biológico.
Então, toda vez que você tentar ver por essa perspectiva, talvez você ganhe uma dimensão do problema importante, assim, de considerar, dada o momento mundial que eu estou falando. Porque, assim, essa ascensão do conservadorismo que você está falando, né? O Bolsonaro, ele pode ser pior do que o que está acontecendo nos Estados Unidos, pior do que aconteceu no Egito, a gente não sabe, né? Eu acho que pode ser pior mesmo do ponto de vista prático, da consequência na vida real das pessoas aqui. Mas o fenômeno é inegável, é planetário. E a hiperconectividade que permitiu com que essa psicozona aí acontecesse, se você olhar do ponto de vista planetário, ela é um evento na espécie gigantesco. É a primeira vez que uma espécie do planeta inteiro está conectada entre si como um superorganismo, só que ela não evoluiu como um superorganismo, ela evoluiu como um macaco, que a gente de fato é. Então é uma dissonância muito grande entre o modelo de organização de troca de informação e de comunidade para o tipo de biologia que a gente tem. E a gente, nessa conversa louca que a gente tem, nesse mundo cultural, mundo mental, muito antropocêntrico, a gente está esquecendo da única pauta que interessa, na minha opinião, que é a mudança climática e o risco que a nossa espécie corre, né? A sensação que eu tenho é que é evidente que uma parte muito importante e ancestral da nossa espécie, do nosso cérebro, de como a gente se dá do ponto de vista biológico, sabe disso. A gente evoluiu, a gente é o final de um processo de bilhões de anos de evolução em que a espécie sabe disso, a espécie sente isso, o corpo lê isso, o cérebro lê isso. Mas a linguagem que a gente tem, o modelo de realidade alucinado que a gente criou, só vê economia, só vê a nossa vida, só vê o problema, só vê a coisa humana. A sensação que eu tenho é que tem uma coisa meio nihilista nesse processo político. Tem uma coisa de uma pulsão de morte que a espécie está tentando avisar. É assim, ó, ou a gente muda, ou a gente vai sair dessa. Ou a gente vai se matar, entendeu? Porque não é possível isso, entendeu? É assim, o Bolsonaro falou em rede nacional, antes de tomar a facada, que ele ia retirar o Brasil do acordo climático. Está falado, entendeu? As pessoas ouviram isso. E isso não é um assunto mais. Então, assim, eu sei que é baixo astral, também estou confuso. Não sei se é isso que você queria que eu falasse, mas não, eu acho que a gente tem que reconectar. A gente tem que reconectar com coisas mais da nossa ânima mesmo, né? Com coisas mais fundamentais. Por isso que eu falo que A Origem das Espécies é um livro super importante e a gente ainda não entendeu a dimensão política da origem das espécies. Porque quando ela foi usada politicamente, foi do pior jeito possível, que foi entendendo que a sobrevivência do mais forte, o mais fraco não sobrevive e tudo mais. E a única coisa que esse livro fala não tem nada a ver com isso. Não é a sobrevivência do mais forte. É o fato de que tudo que está vivo é primo. É isso que o livro fala. Isso aqui é uma família. Isso aqui não é uma guerra. E o que sobrevive é o que gera abundância no ambiente. Quando você se torna útil para o seu ambiente, esse ambiente tende a te recompensar com mais segurança e com mais estabilidade biológica. E eu acho que a nossa mente está sentindo isso de maneira decisiva. Tem muita depressão, cara. A galera tá louca. E a cultura expressa isso. Eu estou vendo muito o rap dos Estados Unidos hoje. Como é que chama aquele cara? Qual? O mumble rap, né? Que tem vários caras sim. gigantescos, né? Cara, eu acho isso tão tradução de um problema psíquico que está acontecendo. Não é que a música é ruim ou ela é boa, ela realmente expressa uma parada nihilista mesmo. Um cara de 17 anos cantando sobre na antítese do punk, que não era nem o sem futuro, não era o abandono do capitalismo. É a exaltação do
capitalismo e o suicídio, né? É assim, a gente morre rápido comprando Gucci. E essas coisas, para mim, assim, eu olho e falo, tem uma parada aí mais séria do que o processo político, do que a demagogia do Donald Trump ou do Bolsonaro. Para ele conseguir entrar, ter essa entrada com esse tipo de ideia nas pessoas, assim, para mim, o mais duro e deprimente desse processo todo que a gente está passando é que, talvez por ingenuidade, talvez por desconhecimento, eu tô surpreso. Surpreso. Eu converso com pessoas e as pessoas falam coisas que eu não esperaria que elas falassem. Eu achava, na minha cabeça, que é óbvio que esse cara não vai a lugar nenhum, né? Não. É muita gente falando que não tem problema que ele fizer, desde que não seja o Haddad. E isso, na minha é isso que você está falando, entendeu? É uma autossabotagem. E é o primeiro turno. Né? E é o primeiro turno. Isso, nada justifica, nem tem cara. essa opção ainda, nem é essa disputa, né? Nada justifica. Então, assim, o fato de ser primeiro turno, nem o niilismo anti-PT justifica. É isso que eu falo. Tem a Marina Silva para você, tem o Alckmin para você, tem ficha limpa para você, tem voto nulo para você, tem não ir votar, tem 1000 opções, né? E assim, é muito cínico, cara. É muito cínico e é inconsciente. É inconsciente. Por isso que eu sinto que não tem muito argumento. Essa é a dificuldade. Porque não está no nível argumentativo. Porque nem dentro da lógica da pessoa o negócio funciona. Né? E eu como acho é o que a gente vai lidar antipetismo... com isso? Desculpa, Sérgio. Depois... Né? Como é que a gente vai seguir? Se vai isso aí. for de fato vai acontecer, como é que a gente vai lidar, uma vez que a gente vai ser a minoria, várias minorias fragmentadas, talvez, em termos de ideológicos, eu estou falando. E assim, as pessoas vão estar fortemente respaldadas por essa eleição, né? Que está realmente, como está sendo dito, está virando um plebiscito sobre a ditadura, quase, né? Quem quer e quem não quer. E como é que a gente vai avançar depois disso, sabe? Você falou de uma outra coisa também que eu achei muito boa, que foi a questão que eu acho que está sendo muito pouco falado. E desde que a gente falou disso, eu fico isso na cabeça muito, assim, que é o papel da PM que vai funcionar como unidade autônoma. O que já é, de certa forma, né? Eles já têm lá os métodos deles, as questões deles, mas eles vão realmente se fragmentar, assim. Eu acho que vai ser... você vai estar numa festa na casa de alguém e a polícia vai entrar com ou sem mandato, se for do interesse dele entrar, e acabou em onde for, porque vai estar isso mesmo. Assim, vai estar dado assim, é a expectativa que seja assim. E aí como é que vai ser isso quando isso acontecer na casa de quem se achava protegido por esse voto, o que vai acontecer, entendeu? Porque vai acontecer. Eu acho vai acontecer e eu acho que ele vai culpar o PT. É isso que eu acho. Porque ninguém vai admitir. É que eu achava que eu acho que alguma hora ia acabar o negócio do PT e não acaba, né? Nem ninguém mais estando com o PT no espectro porque não é o PT, intelectual. Né? É que não é o PT, né? Ele virou um totem. Isso. Ele virou uma outra coisa. Ele virou o diabo. Então é o diabo. O diabo é culpado por tudo. E contra o diabo você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa seguir a lei contra o diabo. E o que eu acho assim, eu acho difícil que essas pessoas tenham autocrítica. Pensa assim, a esquerda não tem autocrítica, você acha que fascista vai ter? É difícil, cara. Entendeu? Mas os caras não vão admitir. Assumir amigo, ou sei lá, tomara que não chegue a esse ponto. Também eu fico com medo de também desenhar um cenário tomara que ele não ganhe, né? Não acontecer. Hã? Tomara que ele não ganhe, né? Tomara que ele não ganhe. Não, vai começar por aí. Tomara que ele não ganhe. Começa por aí. E eu mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Sim. Tem que pensar nisso de cedo. Porque entendeu? assim... ficar quieto. Porque eu já conversei, já conversei com gente sobre esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, de ocupar os espaços, de continuar falando, e eu já vejo gente com medo de ir. Gente com medo de se expor. Eu fico com medo de me expor. Amanhã ou depois a gente sabe que virada vai dar para ir tudo na rede, o tanto de material que a gente fez, o tanto de coisa que a gente falou. Pois é, e aí começa a autocensura. E eu já estou vendo ela acontecer. E aí isso para mim é ela já está acontecendo. Sim. Eu vou te falar, eu
eu voltei a fazer live, que eu estava bem calado nesses últimos tempos, não estava escrevendo, não estava produzindo muito, porque estava difícil mesmo. Eu já não estava bem. Estava enfrentando depressão, uma falta de foco muito forte e tudo mais. Mas o que me fez assim voltar foi aquele livro que saiu nos Estados Unidos, o do Timothy Snyder, o sobre a tirania, que é um livro muito curto que ele soltou rapidinho logo que o Donald Trump foi eleito. Tava todo mundo em pânico que fosse virar o nazismo lá rápido, né? E ele dá umas regras de como você reagir diante do risco de uma tirania, do negócio. E a regra principal que ele colocou é não obedecer por antecipação. Espera ser ordenado antes de obedecer. E quando for, vê se você vai obedecer ou você não vai. Mas só considere na hora que a opressão chegar de fato. Porque se você cede por antecipação, é nesse espaço que ele vai avançar. Você dá espaço para ele ocupar. E ele vai te dá espaço para ele ocupar. Então, assim, deixa a censura aparecer na porta da sua casa mesmo. Isso porque o Brasil já é muito violento e a polícia brasileira faz o que ela faz. Só que, assim, cara, eu quase não me sinto no direito de ter muito medo da polícia como primeiro alvo. Porque, assim, na hora que estiverem batendo na minha casa, ou na sua casa, ou nas nossas casas, é porque o Boulos já está, assim, na solitária, entendeu? Desaparecido. É porque movimento autônomo já está na cadeia. Os ativistas, entendeu? Mesmo, gente que organiza movimento social, real. Então, assim, a gente está na camada 5 do problema. A gente não é o problema. Até porque tem a internet, os caras não vão conseguir frear isso. Agora, eu acho que a polícia, e aí tem um problema brasileiro mesmo, né? Ela é a ditadura viva. A ditadura do Brasil, ela não acabou na figura da polícia militar. Né? Que foi criada, nasceu com uma... Foi criada então, né? Criada... Tá aí até hoje, né? Que é isso, sim. Não é a estrutura o problema dela. O problema é que ela foi criada em torno de uma ideologia policial e não em torno de uma função policial. Ela não foi educada com uma função pública. Ela foi educada com uma ideologia política contra um tipo de gente, um tipo de risco que o país sofria. Ela era o braço militar, policial, mas ela se submetia ao exército. Na nossa Constituição, ela ainda está submetida ao exército, se o exército assim assumir, com a função de ser o braço repressivo do exército na ponta, na esquina, né? E nos últimos anos, desde 2011 mais para cá, em função dessas novas manifestações e dessas identidades de esquerda que se multiplicaram por fora das organizações, né? Quer dizer, Marcha da Maconha, movimento feminista, movimento passe livre, movimento LGBT, gente que vai para a rua protestar, a polícia se viu como inimiga desse pessoal. E a gente, de alguma maneira, apontou a polícia militar como nosso rival. E o que aconteceu nesses últimos anos? Uma parte gigantesca do povo brasileiro começou a exaltar a polícia militar como seu representante. Então, o que era só uma ideologia dentro da polícia ganhou respaldo popular. Então, quando a polícia ela é xingada por um campo ideológico e o outro faz selfie com a polícia e canta hino e enaltece o que a polícia faz, cria um círculo virtuoso entre um e outro. A polícia vai ficando mais ideológica e a ideologia vai ficando mais policialesca. Então, assim, você vai em manifestação de Bolsonaro, eu fiz um filme na semana passada, cara, tinha homem, marmanjo, e cara de 18 anos, 20 anos, ajoelhado diante da polícia militar, agradecendo, espontaneamente. Entendeu? Ajoelhado. O que você acha que um policial sente quando ele vê isso? Você passa o dia com uma arma, você corre risco de ser morto, você mata gente, você se sente numa puta guerra, entendeu? E tem gente se ajoelhando na sua frente. Então, assim, é um problemaço. Eu temo que isso vai acontecer, assim, de reunião, de lançamento de livro, entendeu? Coisas desse tipo, mas a gente não pode dizer por antecipação.
Eu acho que a saída é, primeiro, tem que ser frio e não covarde, mas assim, a gente não pode, tem que pensar de maneira segura, fazer coisas em lugares o mais visível possível, filmar o máximo possível, agir da maneira mais aberta possível, não agir nas escondidas, porque isso contas vai acabar suando mais esquisito do que qualquer coisa. Agora, o mais importante, na minha opinião, e eu não sei começar, é ser criativo. É usar o potencial gigantesco que a gente tem de ferramenta, não só de comunicação, mas de produção mesmo, produção cultural. Provocar mais a arte, provocar mais a música, provocar mais o teatro, provocar mais a internet, voltar a fazer site, se organizar em comunidade, fora e dentro né? Porque, assim, tem uma coisa do Bolsonaro que é a nosso favor isso, eu vou te falar. O Bolsonaro e o grupo dele é burro pra caralho. Entendeu? Eles não vão Não sei conseguir se isso é bom, na administrar o verdade. Brasil. Acho que isso é o meu maior medo, inclusive. Ele é um medo que eu entendo o seu medo, mas a questão é a seguinte: é melhor um fascista burro do que um fascista inteligente, se for para ser fascista. Porque, assim, o cara talvez ele perca muito apoio na hora que começar a dar errado. Eu digo assim, a coesão social, a economia, entendeu? Coisas assim. E aí, ontem um amigo me fez uma provocação oposta, que ele falou assim, cara, eu acho que agora é a hora de todo mundo, nas próximas eleições, ir com tudo. Se candidatar mesmo, entendeu? Se candidatar para tudo. Fora das estruturas clássicas, abandonar o que deu errado esteticamente e ir mais para cima. Esse ano já foi recorde de gente nova na política, entendeu? E eu acho que o Bolsonaro, aí talvez seja ingenuidade da minha parte. Eu acho que ele precisa do risco do PT presente para ele se manter forte. Possivelmente, na hora que isso some, as pessoas vão ficar um pouco sem o totem de ódio delas. Se o Lula não for solto de fato, entendeu? Se a esquerda estiver criminalizada. E aí talvez a gente consiga mudar um pouco. É o meu pensamento positivo. Mas assim, eu estou bem preocupado. E no outro cenário oposto também, assim, essas pessoas não vão sumir, né? Depois da eleição, ninguém muda de ideia, então eu estava errado. As pessoas vão continuar com essa ideia, mais do que antes, né? Então, de qualquer forma, o que Bruno? vem por aí não é bom. Não. Desculpa, eu falei. Alô, Bruno? Bruno, acho que você tá dando uma falhadinha de novo, talvez. Não sei se sou só eu. Eu sumi? Voltou. Não, Voltou? tô te vendo de novo. Tinha dado Estabilizou. uma travada. Beleza. Te dando uma travada. Eu não estava te ouvindo bem também, mas acho que eu peguei a essência do que você falou. Mas segue aí. Sim, então, eu tava falando assim, o que vem não é bom, porque independente do resultado. Vai ter. Agora sou eu que tô falhando, tô falando. Ai, acho que o meu caiu agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. O que você faz pra ajeitar isso aqui, Bruno, quando dá esse pau? Sai e volta? Quando dá Eu o não posso pau, sair, né? eu não sei. Pode ser conexão, pode ser o Instagram mesmo, Voltou. que às Fala vezes que trava. voltou. Voltou, Beleza. boa. E aí, por um lado mais positivo também, que a gente ficou falando bastante tempo aqui. Eu vi um comentário passando, é super confuso isso aqui, né? Para tentar interagir. Alguém pediu para você falar o nome do livro que você mencionou um pouquinho atrás, o livro lançado pós-Trump. É o Timothy Snyder, o livro é Sobre a Tirania. Ele já está publicado no Brasil. É da LPM, edição de bolso. E alguém falou, vi passando aqui alguma hora, que essa conversa toda estava legitimando a eleição do Bolsonaro. Acho que como se a gente tivesse... Legitimando? Acho que eu entendi o que a pessoa quis dizer, que ao a gente procurar contextualizar tanta coisa e tentar entender a raiz de tanta coisa, acaba explicando, né? Acaba explicando o que aconteceu, mas eu discordo, não acho que explicar o que aconteceu explica nada. Eu tive... Em 2006, eu fui eu discordo também. Em 2006, eu fui na Copa do Mundo da Alemanha, e aí eu fui jantar, uma amiga era casada com um alemão,
que era um cara do meio da música. E ele, cara, tava falando que ele tava, assim, ele tinha um visual, assim, que parecia quase um neonazista, tipo um brancão, careca, forte, assim, parecia um cara mal encarado, assim, no clichê. E ele tava, cara, apavorado com... Acho que a gente caiu. Estamos aqui de volta, vamos ver se o pessoal volta. Não sei o que aconteceu. Deixa eu procurar o Torturra, né? Deve vir sozinho para lá. Esperar o pessoal voltar. Caiu. Acho que foi um problema de buffer. Voltou. Bruno? Não te ouço. Tá me ouvindo? Você me ouve? Eu tô. Eu te ouço Ou te sim. ouvi agora? Não, é que é o seguinte, É. o Instagram, ele tem um limite de 1 hora. Ele Daqui corta. a- Ah, Ele tá. tem um limite de 1 hora. Aí você vai ver em Entendi. cima, deve vir um reloginho. Daqui a pouco, daqui a 1 hora, ele vem um reloginho, aí você Nossa, eu nem encerra vi. o salvo. É. Mas eu tava... O que eu tava falando era... Então, em 2006, eu tava na O Alemanha, então alemão, esse o cara alemão, é. ele é apavorado com a galera na Alemanha gritando Alemanha, Alemanha, com a bandeira da Alemanha na rua. Eu falei, mas por que? As pessoas estavam muito felizes. Ele falou, cara, isso não... E teve muita reportagem na época sobre isso, né? Desde o de antes da Segunda Guerra, ou desde então, que os alemães não iam pra rua gritar Alemanha, Alemanha, nem exibir a bandeira por questões de bom senso, não sei qual é a palavra exatamente. Assim, eles se cercearam disso mesmo De depois bom senso, eu da, acho que é uma boa palavra. depois da Constrangimento, pacificação. né? E ele falou, tipo, não, cara, não vai dar certo. Eu falei, pô, mas tá todo mundo tão feliz, isso não é um renascimento. Não pode ser um marco, o renascimento da nação pacificada em outro momento. Ele falou, eu conheço os alemães, cara, a gente não presta. Se a gente for pra rua de novo e der corda, a gente vai tentar mais uma terceira vez. Eu falei, caraca, que pesado. E aí, trazendo para o que está acontecendo aqui, eu acho que você começa a ver as pessoas na rua. Ontem eu estava no metrô e tinha um cara com a blusa. Eu nunca tinha visto isso ainda, não. Um cara com a blusa, sozinho com a blusa do Bolsonaro de rolê no metrô indo embora. Cara, todo mundo Em começando São a Paulo tá cheio. ir. Como é que é? Aqui tá cheio. Em São Paulo tá cheio. Não. Aqui também tem. Eu não sei porque esse cara me chamou tanto. Acho que ele tá sozinho. O fato dele estar sozinho e fora Fora de de contexto contexto. de manifestação, eu achei meio, caraca, parecia uma blusa de banda, sabe? O cara querendo comunicar quem ele era através daquela camiseta. E, cara, você quer comunicar que você é isso? Eu não consigo entender onde é que tá esse ponto de contato. Mas o que eu ia te perguntar é que como é que você vê ou enxerga como caminhos para a gente, se é que tem, identificar quem são as pessoas que são conversáveis e como tirar elas desse lugar. Porque assim, eu tenho tido sucesso zero, assim, gente que eu conheço que vai se negar a votar, por exemplo. Isso para mim é uma coisa que me preocupa muito. Aconteceu aqui no Rio, no Crivella e Freixo, e está se desenhando para acontecer de novo, que, cara, se der a dar e bolso, eu não voto. E, cara, se você não votar sabendo que o contexto é esse, tudo bem se você não quer votar no Haddad, eu entendo, mas vai dar Bolsonaro. Isso é quase um voto para ele. Eu não sei direito como traduzir É um isso, voto pra. mas é direito da pessoa não fazer. E como é que a gente faz para tentar trazer essas pessoas para esse lado ou acordar para o que está em risco? Cara, não conta comigo para dar uma resposta boa para essa dúvida, porque eu também não estou sendo muito bem sucedido nas minhas tentativas, não. E acho que talvez o problema seja meio crônico, porque é por definição irracional. É por definição, porque não é um voto exatamente que tem um método de pensamento claro, não é um Alckmin, um Amoedo, sabe? Nem o Michel Temer, assim, né? É uma questão é, instintiva mesmo. É uma questão que eu acho que se fosse racional, talvez a pessoa já não tivesse chegado no argumento dela. Então, eu sinto que as chaves para essas coisas, a gente já está atrasado, porque elas são mais culturais e mais emocionais e mais de tocar chaves diferentes nas pessoas que a gente não está conseguindo há muitos anos. Então, assim, isso
a minha melhor hipótese para dizer onde o adubo mesmo caiu, de alguma maneira eu acho que tem a ver com a cultura no sentido mais amplo, e que a rede social reforçou muito isso, que é o narcisismo, né? Eu acho que só uma cultura muito narcisista, de um jeito muito profundo, e não simplesmente da vaidade da pessoa, mas no sentido de que ela é o universo. Então, tudo que ela pensa, por ela se sentir uma pessoa boa, ou muito amedrontada, muito acuada, mas presa dentro do ego dela, tudo que sai de dentro dela, seja como sensação, como argumento, como opinião, é legítimo, justo e certo. E aí é a realidade que se adapte a esse processo todo. Então, assim, eu não tive sucesso conversando com quem se converteu ao bolsonarismo. Eu realmente não tive muito sucesso. É que Mas eu teve consigo uma coisa entender... no... Ah. Não, desculpa, que falhou, acho que tinha acabado. Foi mal. Não, diga. Não, eu acabei Não, eu mesmo. ia falar do seu vídeo da manifestação. Quem não viu, por favor, acho que tem um trecho bem grande no Instagram do Torturra, e de lá tem o link para ver a íntegra, que são 10 minutos, que é praticamente um cinema verdade, é uma câmera francesa, a melhor tradição, uma câmera andando pela manifestação, não tem nenhuma ação da câmera além de passear pela manifestação, É isso e, mesmo. e as interações espontâneas de quem resolve interagir com a câmera. E é um retrato tão psicodélico do que está acontecendo ali entre aquelas pessoas, assim, que uma coisa que ficou muito claro para mim vendo aquele vídeo, e eu acho que por isso talvez eu já esteja aceitando a derrota, não sei, é que essas pessoas estão com uma missão tão clara quanto a nossa, de que elas estão salvando o país. É isso mesmo. Da mesma É forma que a exatamente gente isso. acha que isso não pode acontecer por todos os motivos racionais, talvez, históricos, eles têm É isso certeza mesmo. que eles estão salvando o país. E, cara, como que você vai tirar uma pessoa desse lugar? É É impossível. exatamente isso. Eu odeio quando fazem falsas equivalências, e o pessoal tem feito muito. Capa de revista faz falsa equivalência, os dois extremos, os dois projetos radicais e tal. Mas existe uma coisa que não é equivalente, mas que é igual, dois lados, que é o seguinte: eles têm certeza de que nós estamos alucinados. Eles têm certeza. Eles têm certeza de que a gente ou é iludido ou é desonesto. De que ou a gente está do lado de bandido e é comunista, não sei o quê. A diferença nossa, onde a equivalência não está colocada, e aí parece arrogância falar isso, mas é moral mesmo. É só um lado está defendendo matar a gente. Entendeu? Não estou fazendo um juízo aqui só de quem está certo ou está errado, da natureza da realidade. Mas sendo bem frio, na moral mesmo, só um lado está falando que tem que matar. Só um lado está dando tiro, entendeu? Só um lado está fazendo isso. E o problema é que, assim, o comunismo, o PT, os gays, ideologia de gênero, melhor falando, né? Os bandidos, tudo isso é eufemismo para essas pessoas que não querem admitir que elas podem ter coisas ruins no coração, em vez de lidar com isso de maneira saudável, crítica. É esse narcisismo que eu estou insistindo que talvez seja um problema real, que a pessoa ela sente que não tem como ela ser ruim. Então o racismo dela só pode ser porque o cara é violento. Entendeu? A raiva que ela tem de povo só pode ser raiva de comunidade. Então tudo bem matar o inimigo. Por isso que eu não acho que a gente está num campo racional. Eu sinto que, assim, é uma tarefa dura. E é uma tarefa, eu sei que é vago dizer isso, mas talvez não para você, que é um cara que ligado muito nisso, mas assim, a tarefa é cultural. A tarefa é uma formação assim mais sutil mesmo. E que a gente está muito atrasado. E a gente não pode esquecer de algumas coisas também, né? Aí não é sendo generoso de forma alguma com essas pessoas, porque eu realmente estou com... Eu não...
assim, se eles me colocarem nessa situação, vai ser muito duro. Tá? Mas, assim, a gente que mata 60 mil pessoas por uma série de coisas, não passa impune. Isso é verdade. Né? E aí, assim, o problema do Bolsonaro é que eu sinto que ele virou tipo um xamã de uma bad trip, assim, entendeu? Ele virou o cara que consegue ser o imã onde todos os rancores, medos e coisas chegam nele, né? Peraí, Tanto Bruno, é que é o acho que o seguinte, seu. Tortura, o acho meu que o tá seu áudio falhando? tá falhando. Eu tava na dúvida se era Me só fala, comigo, mas para o pessoal tá. Hum? me fala se voltou. Voltou, pessoal? Voltou, voltou, voltou. Vou dar um Você tá falando do segundinho. Xamã, Legal. da. É que eu acho que ele virou tipo um xamã de uma trip de ayahuasca péssima, assim, entendeu? Mas que tipo de raiva e tal, ele virou o totem do meio que organizou o negócio. Assim, ele virou o símbolo pessoal. E a coisa louca, que para mim meio que prova essa tese meio espiritual aí, é que assim, o cara, ele sumiu, né? Ele calado, ele virou uma entidade. E aí é quase como se o nome dele fosse esse lugar. O Bolsonaro já não é Acabou que mais ele uma que virou uma pessoa. ideia, né? Ele virou o mito. Ele é a ideia, exatamente. Ele é o mito, entendeu? Ele é o mito mesmo. Só que ele é o antimito, né? Ele é o mito que destrói a tribo, mas ele é o mito. O DEM tinha conseguido, que é apresentar para a anti-esquerda brasileira, para os liberais ou para quem não gostava da esquerda, um conjunto estético possível de se identificar. Porque não houve um militante. Falhou. Bruno, tá Uma... falhando bastante Alô, agora. falhou. Tá Bruno, falhando bastante. tá falhando muito Alô, agora. tá falhando, né? Deixa eu tentar ir para um outro lugar, ver se fica mais próximo do Tá. meu. Deixa Roteador. eu tentar ir para a sala aqui, ver se fica mais próximo do roteador. Né? Eu tenho pra mim, E cara, que eu acho que esse movimento todo é uma coisa de. É uma coisa de. Nossa, me escapou a palavra agora. De perdas de privilégios. Eu acho que uma camada. E por isso que me surpreende um pouco ter indo descendo as classes sociais, ele conseguindo se espalhar tanto, porque esse conservadorismo todo, ele é um pouco atrelado às pessoas não perderem o que elas sempre tiveram, né? Então, para mim, eu acho que muita gente não engoliu ainda aquela reforma da lei das domésticas, de ter um limite de horário. E eu acho que esse tipo de coisa é que vai alimentando essa galera. Então, eu acho que isso vem num lugar quase inconsciente do medo mesmo, entendeu? A pessoa tá num eu acho que lugar. é inconsciente. É por isso que ela fala que não é homofóbico, que não é racista e que o Bolsonaro não é nada disso, não é isso que ele tá falando. É que o que ressoa dentro dela é tipo, esse cara vai garantir ficar como tá o meu, entendeu? E aí é Eu acho instinto de que tem muito sobrevivência quase. disso. Eu acho que tem muito disso, e aí eu vou te falar, eu não acho nem que é privilégio, e privilégio é uma palavra boa, mas acho que tem a ver com status, né? E status não no sentido mais superficial, mas é que assim, status é sempre relativo, né? Status é sempre em relação a algo, né? E isso a gente vê no mundo inteiro, né? Assim, o avanço das mulheres, dos negros, dos gays e tal, gera essa coisa inconsciente. E o problema é que tem que ser inconsciente, porque se for consciente, o cara tem que admitir que talvez ele seja racista. O cara tem que admitir que talvez ele seja machista mesmo, ou que talvez ele seja homofóbico. E como ninguém se acha um filho da puta, quando você invoca essas coisas na pessoa, a única resposta que ela tem é inconsciente. E é aí que o PT vira o alvo ideal, ou
sei lá, o comunismo ou outra coisa. Mas tem um lado que é mais consciente mesmo, que assim, o Brasil é muito de direita e o PT se enganou um pouco, eu acho, porque o Lula ele é maior do que a esquerda. Nem todo mundo que gosta do Lula se considera de esquerda. Ele está num outro grau de identificação. E acho que o PT está descobrindo isso agora, que o teto dele sem o Lula é diferente. Entendeu? Porque é uma identificação com outras coisas, com o jeito que ele fala, com o fato dele ser carismático de verdade, coisa que o Bolsonaro também é para muita gente. É o fato dele ter representado já, e não mais, mas ele representou durante muito tempo o anti-establishment, alguém que era diferente de tudo isso que estava aí, que precisava mudar, entendeu? Que uma experiência que nunca foi experimentada pudesse ser possível, né? E aí isso está pervertido, né? Ele foi preso e não foi candidato. E agora acho que o PT está descobrindo isso. Mas tudo isso é para falar que o Brasil, foi alguém que me falou isso ontem, na conversa aqui. O Brasil quem foi que me falou isso? Que o Brasil era o país mais anticomunista do mundo, de acordo com uma pesquisa que um historiador americano fez. Que ele descobriu que no século XX inteiro, o país que mais reprimiu o Partido Comunista e o comunismo não foi os Estados Unidos, foi o Brasil, que mais criminalizou o comunismo desde a saída dele, né? E faz sentido quando você pensa na história, né? Que, assim, de alguma maneira, não deixou de ser um latifúndio, não deixou de ser um lugar onde a posse, a propriedade e a escravidão e tal. Então a gente está tocando em identidades nacionais muito profundas, né? Você não improvisa isso. Você não desfaz isso em 20 anos, em 15 anos, nem na rede social. Então, eu realmente, assim, eu tenho gente que eu sei da minha família que está votando no Bolsonaro, mas que eu não sou próximo. Felizmente, eu não estou tendo que me encontrar com isso. Mas é homofobia meio que assumida, assim. Meio que assumida. Ah, não, mas isso tem muito. Eu encontrei um cara aqui na rua, aqui perto de casa, essa semana. E ele perguntou se eu estava criando meu filho para ele dar a bunda. Eu falei, Nossa, cara, acho que eu não entendi bem a pergunta. O que isso quer dizer? Acho que não dá para fazer isso? Não, é o exemplo explica que você melhor. dá. Eu falei, cara, o exemplo que eu dou não é um exemplo pensado que eu sou hétero. Eu não sou hétero para dar exemplo pro meu filho. Tipo, é o que é. Agora ele vai ser o que ele tiver que ser. Não, mas se estiver falando na escola, ele vai começar a aventar essa possibilidade. Eu falei, mas você acha que se não falar na escola não vai ter essa possibilidade? E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, se talvez as pessoas tivessem discutido isso na escola e entendessem que isso é uma opção, uma realidade do ser humano, as próprias crianças não crescessem para virar adultos com preconceito com isso, e essas pessoas pudessem ter uma vida melhor, enfim, e a coisa rolar de forma mais natural. Aí ele falou, mas mais ou menos, eu não tenho nenhum amigo gay. Eu falei, mas você acha que isso é coincidência? Ele falou, não, acho. Onde eu cresci não tem nenhum amigo gay. Eu falei, não, cara, você é homofóbico, a pessoa não tem nenhum amigo gay. E ele não entendeu, cara. Não entendeu. É difícil. Não tem entendeu, não vai como. entender. Isso Como. é identidade, né? É identidade, esse é o Exatamente. problema. E esse eu acho. Volta pra questão da camiseta. O cara não pode sair daquele lugar que ele tá também, né? É identidade. Eu vou te falar, eu acho que. Eu não acho isso, mas a gente precisa ser também um negócio, né? A gente tem culpado a ascensão do Bolsonaro no politicamente correto, nas lutas identitárias, né? No feminismo, nessa coisa de culpar o macho branco e tudo mais. Para mim, claro, não faz sentido isso, não tem como estabilizar uma reação absolutamente justa pelo segmento da opressão, mas o fenômeno que mais me interessa aí não é a reação
as lutas identitárias, mas ao fato de que as identidades estão se tornando protagonistas no lugar das ideologias e das grandes análises econômicas e sociais. Olha, isso é bem E interessante. como fenômeno cultural isso, que acho que tem a ver com os perfis, com o narcisismo, com o indivíduo indo cada vez mais para o centro da coisa, é também natural que o branco vá se identificando mais com ser branco. É natural que a gente vá parando de pensar mais no que nos une e mais no que separa. Aí você junta isso com o que você colocou bem, que é o avanço das outras identidades, aventando a possibilidade não da retirada de privilégios, mas de um mundo menos desigual, né? A gente se tribaliza, né? E eu acho que a internet, a rede social, a falta de formação política contribui muito, mas tem um outro processo que tem uns livros interessantes sobre isso saindo, que não são nem novos, já tem uns anos, mas que previram bem, assim, que é o tal do fim da história, né? O fim do socialismo não como não, o que tem é o capitalismo, a democracia é assim que a economia funciona, é assim que a gente se organiza, meio que empurra a política para a pessoa, a micropolítica, né? A gente errou o sonho de um mundo muito diferente na estrutura econômica, na estrutura política. Por exemplo, se você for olhar a grande explosão do movimento negro, movimento gay, no século XX, nos anos 60 e tal, ele era muito semelhante com alguns aspectos de hoje, mas ele era muito anti-hegemônico. Ele era muito anticapitalista numa essência. E hoje existe uma grande parcela dessas movimentações de identidade que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma luta super importante é para os gays poderem ir para o exército. Pro exército, sim. Para um cara que é trans, para uma mulher que é trans, poder ir para o fronte do Iraque. É para os gays casarem na igreja. E está todo mundo no direito, não estou questionando isso. Mas é uma luta mais por assimilação do que por mudança de fato da estrutura que primeiramente criou a opressão. É que E não foi aceito necessariamente por aquela diferença estrutura que racial, mas oprimiu, estrutura né? econômica. A estrutura que oprimiu. Então, assim, poxa, uma das coisas interessantes da homossexualidade da revolução do sexo nos anos 60 e do espectro todo era justamente romper a ideia do matrimônio em que o pai entrega a mulher e tudo mais. Então tem uma luta por assimilação, né? Muita gente comemorando que uma mulher chegou na presidência do FMI. É avançado, é um progresso. Mas, assim, uma vitória pequena, uma É vez uma que o meia FMI é vitória, um né? dos Porque você principais... consegue ascender numa estrutura que, na verdade, a estrutura está errada, né? Então, você ascendendo numa estrutura que E já se está torna um doente. discurso... você iguala as pessoas na meritocracia. Uhum. Mas, no fundo, você mantém o acesso às pessoas a uma estrutura que não é questionada mais. E o problema é meio esse, né? Aí o hétero se sente, de alguma maneira, antagonista do homossexual, né? É tudo muito esquisito, tudo muito difícil. Bruno, E uma hora difícil de conversar sobre isso. para fechar também, para a galera também já tomar mais de uma hora, não sei qual o tempo é ideal disso, para a gente falar um pouco Eu para também. frente, queria que você também falasse um pouco suas impressões de para onde que a gente está indo, assim, para além da eleição, né? Que tipo de coisa a gente vai Uhum. esperar? Você falou um pouco das novas lideranças, todo mundo se candidatar. Eu fico imaginando um cenário em que a gente se candidatar fosse quase compulsório, como ser síndico num prédio, que você não escolhe, você vai ter que ser, e todo mundo tivesse que passar igual ser mesário, você ter que ir lá e cumprir por um tempo. Se isso talvez não É. ajudasse as pessoas a entenderem, estar dentro do sistema, enfim. É,
Boulos nisso tudo. Estão pedindo que você falasse sobre o Boulos. Estão pedindo Boulos, né? Para onde isso está indo, a Mas acho que representação, como é que a gente chega lá, uma coisa que precisa de tanto dinheiro para se eleger, enfim. eu acho que você fez uma pergunta muito interessante e eu não acho que a gente dá para esperar as próximas eleições e o período de campanha. Eu acho que uma das coisas que a sociedade tinha que fazer, e foi uma tentativa que um grupo bem importante de pessoas ensaiou ano passado e não deu certo, porque o Lula apresentou a intenção dele ser o candidato esse ano, mas que são as prévias que a sociedade vai organizar para tentar estabelecer candidaturas e candidatos a partir de um voto civil. Então, assim, são os partidos de esquerda se abrem um pouco mais, acadêmicos se reúnem e a gente começa um processo de prévias, que não é só de votar em quem tem que ser o candidato, mas de descobrir nesse processo quem são as pessoas mais habilitadas, que têm o carisma mais certo, que têm os argumentos no lugar certo, que apresentam uma capacidade de argumentação. Porque eu acho um pouco contraproducente, para não dizer ineficiente, que só de 4 em 4 anos alguém ergue a mão e fala: eu me candidatei a deputado estadual. E aí começa a falar: eu sou gay, eu sou feminista, eu sou de esquerda, eu sou da maconha e tal. Essas lideranças precisam aparecer organicamente ao longo dos anos. Então a gente tem que se preparar para isso, eu acho, através de processos de prévias. E tem gente disposta a fazer isso. E acho que tem muita organização pronta para assumir isso. E tem até grana para fazer isso. Mas isso depende dos de partidos direitos quererem humanos. organizar prévias? Não, depende da sociedade civil convencer os partidos a submeterem parte dos seus quadros a um processo parecido. É isso que eu acho. Não é muito longe do que eu estou falando. Entendeu? É uma abertura dos partidos como acesso ao sistema. É uma abertura. Entendi. Mas tem que ser feito rápido, tem que ser feito logo, tem que começar no que vem. Entendeu? Tem que começar o ano que vem. Os partidos que se consideram do campo progressista, oposição ao Bolsonaro, caso ele vença, ou mesmo caso ele não vença, tá? Mas assim, ver quem são os partidos que estão dispostos a assinar um acordo de renovação política real. E aí não é uma pessoa jovem com um panfleto na mão. O Novo fez essa proposta, mas você tinha que mandar um currículo quase para ser CEO de empresa. Não é isso. Não adianta. O Novo é uma maçonaria, é um clube que foi fundado no Fashion Mall ali, não tem o menor sentido. Eu estou falando, inovação política é no processo, não é na idade, não é gente nova, é processo novo. Então, assim, a sociedade está capilarizada, tem muitas pautas, e tem gente pronta para fazer isso, entendeu? Eu acho que esse processo de prévias, para quem é progressista, não necessariamente de esquerda, porque eu acho que no processo como esse seria muito bem-vindo que partidos de centro estivessem juntos. A Rede, por exemplo, não sei se vai sobreviver após o colapso do que a Marina. Mas assim, seria bom que a Rede sobrevivesse sem a Marina, porque ela é o território ideal para florescer experimentos novos, porque não tem vício partidário. Enfim, coisas assim eu acho que seriam inovações importantes e seria muito mais difícil de uma repressão estatal em cima disso, porque é dentro da institucionalidade, é dentro de organizações partidárias, é dentro de institutos e tudo mais. Imprensa, acho que receberia isso de maneira muito, muito positiva. Isso é uma coisa. O Boulos, eu acho que ontem foi o grande dia da carreira política dele, né? Da carreira política midiática, né? Porque ele é uma liderança... a grande fala da eleição, essa fala dele é a fala, grande fala da eleição, independente do resultado. Tá falado. Isso era importante. Tá falado. Por isso que o ele não foi muito importante e a fala do Boulos foi muito importante. Uma na Rede Globo, no último debate, e as mulheres aos milhões no meio da rua. Que é o seguinte, caso dê merda, estava avisado. Não foi por apatia, estava avisado. O povo escutou e fez uma escolha diferente. Tudo bem, mas estava avisado, não foi omissão. Entendeu? O Boulos não se omitiu. Acho que o Ciro não se omitiu também, mas o Boulos ele realmente entregou a obra com o tom certo, com a sinceridade que lhe é típica. Foi fora de campanha, né? O que ele falou ali foi um depoimento de cidadão muito mais do que de candidato. O Ciro falou parecido, mas com uma intenção. Ele falou, o Ciro queria voto. Você está falando.
E vou te falar, a outra fala mais importante dele, que eu acho que em algum lugar foi até mais sensível do que a da ditadura. Porque tem gente que apoia a ditadura e tudo mais. Eu acho que foi a última fala dele. Ele não pediu voto. Ele não falou dele. Ele falou assim, você, quando for para a urna, não é o seu grupo de WhatsApp, não é o seu chefe, não é a sua família. É você e a consciência. Pense se você quer um país mais violento. Pense se é isso que seu filho vai ter no futuro. Então, eu achei assim, ele foi formidável ontem. E acho que ele está despontando aí, como uma liderança possível. Mas, assim, eu espero que a gente não ainda fique em torno de presidenciáveis como a solução. A gente precisa de centenas de pessoas. Porque o outro Não, a lado reforma tem... política passa muito por aí, né? Porque essa eleição que a gente está votando para 6 cadeiras na mesma eleição, discutindo com muita ênfase a presidência, quando na verdade a discussão deveria ser justamente todas as outras cadeiras, inclusive como para se defender de quem quer que você não queira que esteja lá, é dentro do sistema para justamente massacrar, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, esses caras estão se preparando. O Edir Macedo escreveu sobre isso, está tudo publicado. Eles fizeram prévias, assim, no sentido deles, né? Sim. Eles descobriram quem eram os bons oradores, quem era uma liderança nata, quem tinha respaldo na sociedade, qual era o medo que podia tocar no coração de cada pessoa e tal. Montaram redes de WhatsApp, eles fizeram direitinho. E é que a gente gosta de ter razão, a gente não gosta de ganhar. Então, assim, o nosso campo adora ter razão. E os caras estão com um objetivo um pouco mais objetivo. Então, mas isso sim, eu acho que ainda tem esperança para nossas eleições. Vamos ver. Eu acho que tem. Eu acho que vai ter segundo turno. Eu acho que vai ter. Tem esse medão de não ter, né? Que é outro processo louco, que eu não vou me estender muito, mas assim, as pessoas estão querendo matar essa eleição no primeiro turno, assim, eu não estou entendendo isso. Gente que votava na Marina, indo votar no Bolsonaro para acabar logo. Tipo, é estafa, cara. Eu não tenho... É estafa. É estafa, mas assim, o cara, E o as que ele não pessoas está acham que entendendo acaba é na que eleição. Não vai acabar na não, eleição. Começa. Quando acabar o primeiro assunto é quando começa. não, e a coisa louca é a seguinte: se o Bolsonaro for eleito presidente, aí é que o cansaço começou, porque assim, a gente não vai parar de pensar no cara. É Entendeu? Libertadores, Aí é amigo. que vai vir. Aí é que não vai parar de pensar mesmo, porque assim, se o Haddad, se o Alckmin, o Ciro Gomes ganha, vai ter os problemas lá, mas você vai conseguir parar de pensar no presidente. Entendeu? Sim. O Temer, eu esqueço que o Temer está lá, às vezes. Exatamente. Eu já esqueci. O Bolsonaro vai ser impossível. É que nem o Donald Trump nos Estados Unidos. Não tem outro assunto lá, cara. Não dá para falar de futebol nos Estados Unidos. Entendeu? Todo artista, humorista, tudo puxa pro cara, vira uma força gravitacional. Cara, é um assim. centro magnético, Então, né? Entre outras coisas, é isso que tá me preocupando. Assim, eu não queria ocupar minha cabeça com esse cara mais, assim, puta, sabe? Cara, vamos esperar. Bruno, cara, te agradecer muito, muito, muito aí pelo tempo. Obrigado a todo mundo que assistiu também. Bem legal. E agradeço a ideia. Eu acho que a gente tinha que organizar disso, virar uma redezinha, virar um hashtag, fazer, sabe? Vamos trocar uma ideia depois daqui a gente fala. Vamos. E convidar todo mundo para seguir o Bruno no YouTube, no canal Fluxo, também aqui no Instagram. Ele tem feito vários lives legais. A minha ideia era trazer ele até a minha conta para vocês poderem conhecer ele. Por favor, continuem em contato quem gostou e ficou interessado. E vamos todo mundo continuar se falando, como a gente está falando aqui. Vamos encontrar uma forma de continuar essas redes se tocando. Acho que todo mundo se vê, é muito importante. Para mim, o Ele Não, o mais importante foi estar com aquele mundaréu de gente, tipo, cara, então não tô louco. Isso aí, foi foda. Tem gente aqui também. Não tá louco mesmo. Foi foda. Bruno, obrigado. E outra coisa interessante, Bruno, rapidinho, agradecer novamente, mas é que assim, eu acho que a minha conta também foi avisada. Então a gente funde as nossas contas quando faz live junto. Legal, isso que é interessante. Maneiro. Já está fundido. Então, quem está me vendo através da minha conta, siga o meu xará Bruno no @urbi
muito tempo, quando estava lá super na ativa. Então, valeu, Bruno. Foi um privilégio. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Obrigado, Até cara. mais. Até a próxima. Abraço, pessoal.